Fábio Cardoso, tá? Eu sou engenheiro da Every Control. A Every Control é uma empresa de automação. Então a gente vai falar um pouquinho de automação, né? A nossa ideia é fazer uma coisa um pouquinho mais aplicada, né? Falar um pouquinho de vendas também. A gente está em São Paulo, né? Mas a gente atende o Brasil inteiro, né? E a automação tem uma vantagem aí, né, cara? A gente consegue trabalhar bastante remotamente, tendo hardware na obra, depois a gente consegue programar, consegue fazer bastante coisa, né? Mas deixa eu apresentar um pouquinho a empresa para vocês. Não sei se todo mundo consegue enxergar. A gente tenta fornecer solução em todos os níveis, né? O que quer dizer isso, né? A gente tem ali também desde termômetros, termostatos, ambiente para refrigeração, para ar-condicionado, para cozinhas industriais e para outras aplicações também, né? Super simples ali, barato. Depois a gente tem os controladores que a gente chama de parametrizáveis, tá? O que é um controlador parametrizável? É um controlador que ele já está prontinho lá do jeito que ele funciona e você consegue mudar os parâmetros dele, mas você não consegue mudar a lógica com qual ele trabalha, né? Então a gente tem lá os parametrizáveis, que é um controlador para balcão ou câmara. Ele nunca vai ser um controlador para chiller, né? Por quê? Porque ele tem a lógica dele lá fixa. O grau de liberdade que ele tem é nos parâmetros. Posso mudar um set point, posso mudar um tempo de degelo, coisa do gênero, né? Depois a gente tem também soluções programáveis, que são CLPs. Esse sim, a gente consegue programar neles o que a gente quiser, ou vocês também, né? A IDE dele, que é o ambiente de desenvolvimento, é gratuito e é livre, né? Então você pode baixar no site e fazer seu próprio software, né? E a gente tem também a possibilidade de fornecer quadro elétrico montado já também, né? A gente vende hardware e vende software também, se for necessário. Então, se vocês precisarem da solução completa, a gente vende. A gente só não vai a campo e não instala, né? A gente tem parceiros para isso. E qual que é a ideia da nossa palestra aqui, né? Qual que é a premissa, né? É diferenciar. Por quê? Segundo o Michael Porter, lá no longo prazo, quem vai ter mais vantagem? Quem for líder em preço, quem custar mais barato, e quem for o líder em diferenciação, que tem mais características e mais coisas diferentes do resto da oferta de produtos, para a gente conseguir se diferenciar e, portanto, vender. No final das contas, é essa a vantagem, é o que a gente quer, né? Para você ser líder em preço, o que você precisa? Você precisa de uma margem baixa, volume alto, produtividade alta, produto mais simples possível. Por quê? Pra você vender bastante, muita gente precisa conseguir usar aquilo, né? E você vai competir com informalidade, você vai ter alto risco com variação de volume em cliente grande, né? Então, pra você ter preço bom, você tem que ter escala. E quando essa escala muda, né, é complicado de manter isso. Tem alta eficiência em compras, você vai ter que cobrir preço de concorrente, vai ter uma concorrência sempre muito acirrada. Todo mundo quer ser líder em preço, né? Todo mundo não, mas muita gente quer ser líder em preço. Então, isso tudo para dizer o quê? Que é difícil ser líder em preço, né? É complicado. E você precisa ter uma série de coisas que pouca gente vai ter. Poucas empresas muito grandes vão ter, né? Então a nossa ideia é tentar ser líder em diferenciação. A diferenciação para cada cliente pode ser uma coisa diferente, né? O que é importante para cada cliente pode ser diferente, né? Então qual que é a ideia, né? A gente está falando aqui de sistemas de ar-condicionado ou de refrigeração. Num sistema de refrigeração, o que a gente tem lá? Compressor, evaporador, condensador, válvula de expansão, né? Vamos supor que eu consiga o melhor compressor do mundo,
né? Ela é melhor do que tudo que existe. Legal, vou fazer uma máquina espetacular, eu vou instalar no retrofit lá espetacular, ganhei a venda. Legal, na próxima venda, meu concorrente vai comprar o mesmo compressor que eu, né? Ele não é exclusivo de ninguém. Um compressor, um evaporador, um condensador, mesmo uma válvula de expansão, ele está disponível para o mercado inteiro, né? Mesmo quando é criada uma nova tecnologia, um compressor variável, digital, qualquer coisa do gênero, ele está disponível para todo mundo, inclusive para todos os fabricantes, né? Então é difícil você se diferenciar dessa forma, né? E automação? A ideia da automação é transportar o conhecimento, né, da pessoa ou de quem está fazendo aquele projeto para dentro do produto. Então, a diferenciação na automação, ela traz mais segurança em relação ao concorrente. Então, é difícil você copiar. Você tem lá um controlador, o que tem ali dentro? Não sei. Ah, mas nessa situação ele trabalha desse jeito, nessa outra situação ele trabalha daquele outro jeito. Ah, é muito mais difícil, né, você saber como é que ele funciona. Então, por consequência, você vai ter uma fidelização, né? Porque se o seu cliente quiser aquela solução, só vai ter com você ou vai ter com pouca gente, né? Então, essa é a ideia que a automação pode te trazer. E a solução, ela pode ser pensada de forma mais completa. O que isso quer dizer? Levando em conta os processos ao redor do seu equipamento ou da sua instalação, para elevar o nível de impacto no negócio do seu cliente. A gente vai ter uns exemplos mais para frente ali, mas a ideia é o quê? Por exemplo, numa câmara fria. Uma câmara fria precisa, se ela tiver alimentos ou medicamentos dentro dela, ela precisa necessariamente de registro de temperatura. Se a sua automação já der registro de temperatura para o seu cliente, isso é um diferencial grande para ele, porque se não der, ele vai ter que contratar alguém para fazer e vai custar dinheiro. Então, se a solução já dá isso para ele, então a sua solução é melhor do que do seu concorrente que não dá isso para ele. E se você criou um diferencial competitivo, é imprescindível comunicar. Então você vai ter que fazer vendas ativas, marketing ativo, propaganda, eventos. Mas a boa propaganda é aquela boca a boca. Pô, tô com esse problema. Pô, eu já tive esse problema e resolvi assim. Está funcionando lá até hoje, foi legal. Um depoimento é uma coisa muito forte, muito importante. Então tem diversos modos de se trabalhar. Uma outra coisa que é interessante da automação são as soluções incrementais. Está bem pequenininho aqui, acho que o pessoal não está vendo muito bem, mas qualquer coisa pergunta, eu vou lendo, tá bom? São soluções incrementais. Então, o que isso quer dizer? Você pode fazer uma solução e depois o teu cliente tem uma outra necessidade que ele não tinha no momento que ele comprou a solução, e você pode implementar, fazendo só modificações de software ou acrescentando expansões de hardware, coisa do gênero. Você pode implementar depois. Nas outras máquinas um compressor a mais, é mais difícil de você colocar numa máquina um compressor a mais, um evaporador a mais, qualquer coisa é mais difícil. Na automação é mais fácil, Então, o que eu quero dizer é que a automação é a maneira mais barata e segura para você diferenciar o seu produto ou seu serviço, no nosso setor aqui. É importante salientar algumas coisas sobre a automação também, que são coisas diferentes: elétrica, eletrônica, programação de firmware e hardware, IHM, fazer software, fazer tela, a integração, que são as redes, e a informática. Uma coisa dessas podem influir nas outras. Então, para um projeto de automação ser bom e funcionar bem, ele tem que compreender todas essas coisas aí, e essas coisas têm que conversar. Por exemplo,
normalmente, eu sou engenheiro também, então é muito fácil o engenheiro fazer uma lógica, um software que trabalha muito bem, que funciona perfeitamente. Agora, para fazer uma tela de HM, normalmente o engenheiro faz alguma coisa muito prática, mas nem sempre tão usual, né? Então é uma habilidade diferente fazer uma tela de um supervisório, fazer uma tela de uma HM, né? Então é legal ter essas habilidades todas dentro do projeto, né? Hoje, você fazer uma tela bem feita e bem fácil de usar faz bastante diferença, né? Então todas essas coisas são importantes na hora de fazer um projeto, né? Então consulte aí um especialista e profissionais experientes que eles podem fornecer tudo isso aí para vocês, tá? Uma outra coisa importante, normalmente se gasta muito mais tempo e recurso nas preocupações com segurança e manutenção do que só com controle. O que eu quero dizer com isso, né? Na refrigeração, por exemplo, e no ar-condicionado, é muito fácil fazer gelar, muito fácil ligar alguma coisa, né? Você vai lá, ligou, gelou, né? Isso é muito fácil. Mas na automação é interessante você se preocupar com a segurança, né? E se colar uma contatora e ficar ligado o tempo inteiro, o que vai acontecer? Se falhar um sensor, o que vai acontecer, né? A automação pode decidir o que vai acontecer. Vai desligar tudo, vai ficar ligado tudo, vai ficar metade do tempo ligado, metade desligado, né? Essas coisas são importantes, né? E você pode resolver isso com automação. Como eu disse, a plataforma Unipro 3 é aberta, gratuita e permite atualização de software, né, por flash drive ou por pendrive, né? Então o que acontece? Se você não pensou em alguma dessas coisas durante o projeto, depois com uma pendrive e um software enviado por e-mail você consegue ir lá e pumba, atualizar o seu software, né? Então normalmente mais tempo e recurso no projeto representa mais economias diretas e indiretas, né? Você consegue fazer upgrade depois e paga uma vez e o benefício permanece. Ou seja, a gente deveria ter, né, payback dos nossos projetos. Isso quer dizer o quê? O projeto vai ter que se pagar. Olha que legal, né? Você fez o projeto lá, gastou um dinheiro, mas ele vai se pagar. Por quê? Porque ele vai gerar algum tipo de economia. Pode ser de tempo, pode ser de dinheiro, pode ser de precisão, pode ser de um monte de coisa. Se ele não gerar nenhuma economia para você, você não faz ele, simplesmente, né? Agora, as economias são diferentes para quem compra, para quem projeta e para quem opera, né? Às vezes, para quem opera, tem que subir no telhado lá para olhar o chiller ou olhar o equipamento toda vez que precisa, é muito ruim, né? Às vezes é perigoso. Então, para quem opera, pode ser interessante ter uma IHM remota de algum equipamento que não está no forro, no teto, no qualquer lugar, né? Para quem compra, não faz a menor diferença, né? Então, é legal essas diferenças, né? Nas soluções que a gente fornece, tem uma diferença de interface e precisão. Num termostato, simples, põe lá, set point, liga, desliga, acabou, né? Mas e a precisão dele, né? Normalmente ele tem um diferencial de 5 graus, coisa do gênero, né? Então ele vai oscilar bastante a temperatura. Se para aquela aplicação vai bem assim, perfeito. Agora, se você precisa de um controle mais preciso, você vai ter que ir para a próxima solução, né? Então, controlador digital tem uma precisão bem legal, custo ainda baixo, né? Só que é difícil se diferenciar com um termômetro ou com um controlador parametrizável. Qualquer pessoa tem acesso a ele. Você vai em qualquer revendedor, qualquer lugar, você
compra um e substitui, né? No CLP, você pode até conseguir comprar um hardware igual aquele que estava lá naquela obra, né? Mas o software você já não consegue, né? E o que a gente tem também? A gente tem o CLP que tem um web server dentro dele ali. O que é um web server? Basicamente é uma página de internet na rede local, né? Então, por exemplo, você tem o equipamento lá no forro, aí a gente liga um cabo Ethernet dele, vai lá no browser, lá no navegador do computador, digita aquele IP e vai abrir uma página que você vai ver lá o que está acontecendo na máquina, os parâmetros, o que está ligado, o que está desligado, consegue ligar, consegue desligar, né? Com interfaces mais simples e interfaces mais complexas, né? Então, hoje isso já é uma realidade, é uma coisa bastante interessante, né? Que aí você tem a rede nos computadores da instalação ou da manutenção, ou seja lá de quem for, que você consegue acessar ali uma página do equipamento, que tem senha para proteger, né, para não fazer alterações indevidas, mas está ali, você consegue verificar as coisas ali. É uma coisa bastante interessante. No hall de hardwares programáveis que a gente tem, né, o Cepro 3 Nano é um hardware, é um CLP, ou seja, ele é programável, a gente consegue fazer a lógica dele, só que ele é pequenininho, assim, do tamanho de um controlador de balcão, um controlador de câmara fria, né? Ele tem lá 2 linhas LED e protocolo Modbus, protocolo CANopen. Para trabalhar com ele, a gente consegue fazer lógicas complexas dentro dele, né? Só que essa EHM traz algumas limitações para a gente. Por exemplo, códigos de alarme. Quando deu um alarme de alta temperatura, ele vai ter que piscar alguma coisa ali que vai dizer que é um alarme de alta temperatura, mas ele não vai conseguir escrever alarme de alta temperatura do circuito 2. Né? Vai aparecer lá alarme 1, ALT, sei lá, alguma coisa assim, né? Se isso for suficiente, beleza. O cara procura lá no manual, a L1 quer dizer isso, beleza, aí vou lá, né? Ele vai ter ícones de status, então vai ter lá ventiladorzinho aceso, a bomba acesa, o compressor aceso, legal, tá funcionando. Tá em atraso, então tá piscando, legal, dá para ter uma boa noção daquilo que está acontecendo ali naquela máquina, né? Ele vai mostrar 2 medições simultâneas, né? Ou temperatura e umidade, ou 2 temperaturas, saída e entrada, tal. Se eu tiver mais do que 2 informações para serem mostradas, aí ele vai ter que navegar lá, apertar uma tecla para cima, para baixo, alguma coisa assim, para achar aquela outra informação. Tá lá também. Dá só um pouquinho mais de trabalho para operar, né? Ou seja, funciona. A gente consegue ter bastante informação aí, né? Tem um relógio em tempo real aí dentro dele, então a gente consegue fazer ele acionar num horário, desacionar num outro horário, só que você vai ter que decifrar os códigos dele lá. O horário de liga vai estar escrito, sei lá, 2 on, segunda-feira on, sei lá, entendeu? Então a relação não vai ser direta, mas funciona também, custa mais barato. Você pode usar expansões, outras IHMs e monitoramento Modbus, né, com ele. Então, para alguns tipos de equipamentos, ele vai muito bem. Se você tem uma CAG, por exemplo, que tem lá um chiller, 2 bombas primárias, 2 secundárias, 2 de condensação e 2 torres. Legal, você consegue controlar tudo aí. Ele tem até 7 saídas, ele tem 7 ou 9 entradas analógicas, então você consegue, né? Mas a interface não vai ser a melhor possível, né?
Depois a gente tem um hardware, chama-se Pro3 OEM. OEM por quê? Porque normalmente é usado em equipamentos, né? Que vai usar uma IHM remota, uma IHM gráfica remota. O que isso quer dizer? Lembra daquele alarme lá, a L1? Agora aqui vai aparecer alarme de temperatura do compressor 2 e tudo mais que você quiser ali, né? Você pode até colocar, quando der esse alarme, o que o operador pode fazer, né? Então, alarme de fluxo, verificar a bomba. Alarme do térmico da bomba, verificar o térmico da bomba. Né? Então, a gente consegue interagir muito mais com o operador e com o manutentor do que com aquela outra interface, né? E isso, o que representa entra no seu celular na rede Wi-Fi, tá aqui, ó, 6 graus, legal, entendeu? Pô, que alarme que deu? Deu alarme de térmico do compressor 3, do chiller 2, né? Pressostato de alta, de tal. Você consegue ter isso daí. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito de operação e pouco do comprador? Porque é mais fácil você acrescentar funcionalidades que vão ser importantes para o operador, né? Porque o cara que está todo dia lá, sabe como é que é, né? Todo dia lá é difícil. O cara tem que sair, andar, resolver aqui, outro problema lá e outro aqui e tal, né? Então, o operador é um cara importante para você diferenciar. É a vida dele que o seu projeto vai fazer ficar mais fácil, né? Então, até em termos de verba, né, de compra, você tem verba de investimento e verba de manutenção, né? Para o comprador ou para o projetista, tem um tipo de coisa que você vai ter que atender, né? Principalmente o preço. Só que aí depois de atendido isso, né, você pode fazer upgrade. Você vai no cara da manutenção, ó, se eu conseguir fazer isso aqui, ó, ele te dizer qual é a falha que está dando, escrever na tela qual é a falha. Pô, isso é legal para mim. Ao invés de eu ter que ir lá, entrar na máquina, ver qual que é o pressostato, se é o pressostato, se não é, se é o térmico. Ah, mas ele desarmou, mas aí já armou de novo. Ah, aconteceu à noite, eu não sei o que aconteceu, né? O controlador pode ter histórico de falhas. Então, quando dá a falha, ele vai marcar a data e o horário que aconteceu a falha, né? Mas para frente a gente vai ver também, para situações críticas, o controlador pode ter reset manual. O que é reset manual? Deu uma falha, ele vai ficar em alarme até alguém ir lá e apertar um botão. Para processo crítico, isso é a coisa mais importante, né? Porque tem muito processo de redundância que a gente chama. Você tem lá 2 equipamentos de refrigeração, né? Um ligado, um operando e um reserva. Primeiro, você tem que fazer rodízio entre essas 2 máquinas, porque elas são mecânicas, né? Se uma máquina ficar funcionando 3 anos sem parar e a outra ficar lá esperando ela falhar e nunca funcionar, o dia que você for precisar da máquina que é reserva, pode ser que ela não funcione, né? Então você precisa que elas revezem. Elas revezem pelo quê? Pelo número de horas trabalhadas, né? Então vai lá, a cada 24 horas, a cada uma semana, liga uma, liga a outra, legal pra caramba. Beleza, deu uma falha numa máquina, o que você precisa que aconteça? Que a outra máquina entre, né? Beleza, você consegue fazer isso também. Mas só que quando a segunda máquina, a máquina reserva entra, em caso de falha da primeira, o que acontece com a temperatura ou com a variável que você está controlando? Ela vai voltar para onde ela deveria estar. E se o seu alarme não tem reset manual, vai acabar o alarme. Vai sumir o alarme. E aí o que vai acontecer? Para quem olha, está operando normal, está tudo certo. Só que uma máquina está quebrada e outra máquina está operando, né? E o que vai acontecer em algum momento? A máquina que está
operando, vai ter problema. E aí você não tem reserva mais, né? Parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença. Schiller de ressonância magnética em hospital. Quanto custa um dia de ressonância magnética, uma máquina de ressonância magnética parada? Custa o preço de 10 Schillers. Entendeu? Então, isso é muito importante. E a automação que vai fazer isso para você. Vai ter lá um alarme que vai ficar piscando, ou buzinando, ou fazendo qualquer coisa que você queira, até alguém ir lá apertar o botão. E, se for necessário, você vai ter que se identificar lá também para saber quem que apertou o botão. Por quê? Porque não pode parar. Uma câmara frigorífica de sorvete, de carne, de medicamento, a mesma coisa, Câmara frigorífica de qualquer coisa que custa caro. Vacina. O que acontece? Você tem lá um sisteminha lá de refrigeração para uma câmara 2x2, sei lá quanto custa, 5 mil reais, sei lá. Quanto custa o conteúdo de vacina de uma câmara 2x2? Dá para comprar 10 câmaras. Então, isso é importante. Quem vai fazer isso aí vai ser a automação. E olha, quem trabalha com manutenção aí tá cheio de câmara com um monte de coisa cara aí por aí que não tem sistema de redundância. Tá cheio, tá cheio. Então, ó, tem trabalho bastante para fazer. Então, tem a solução aí. A gente já tem essa solução pronta no primeiro controlador lá, no Cepro 3 Nano. E é uma coisa que é necessária, e vai diferenciar o teu serviço. Porque costumavam colocar um timerzinho lá e mais um termostato que fazia o rodízio, aí o termostato ligava a outra máquina, legal, tudo legal. Só que acontecia toda vez isso. A máquina reserva entra, volta para a temperatura, acabou o alarme. Acabou o alarme. Até a próxima quebra. Ninguém fica conferindo se está tudo certo com todas as máquinas, principalmente quando ela está parada. Então isso é bastante importante. Vamos dar um exemplo agora de uma câmara fria. Controle. Fazer frio. Para você fazer isso, você vai precisar acionar a refrigeração por temperatura, fazer um degelo de vez em quando para não bloquear o evaporador e ligar os ventiladores. Para gelar, só isso que você precisa, mais nada. Acionou lá, pum, pum, está funcionando. Qualquer pessoa pode fazer isso. Só que uma câmara frigorífica tem mais do que isso. Então o que a gente pode fazer também? Fazer uma racionalização de recursos. O que isso quer dizer? Economizar energia. Você tem uma câmara que consome menos energia que a câmara do vizinho, isso importa para quem vai comprar. Então eu posso tirar o degelo de horário de pico, eu posso fazer degelo só quando precisa e não por tempo, eu posso fazer um set point de conservação e um set point de congelamento ou resfriamento, um set point noturno. À noite não abre a porta da câmara. E aí, vou perder temperatura? Não vou, porque eu não vou abrir a porta. A máquina vai ligar? Vai quando precisa. Então, se eu trabalhar a menos 22, posso trabalhar a menos 20. Sem comprometer a qualidade. Faz diferença? Para muitos clientes vai fazer diferença. Manutenção corretiva assertiva. O que quer dizer isso? Você sabe o que você tem que fazer, vai lá e faz rapidamente e, se possível, sem seu cliente nem ficar sabendo. O que é assertiva? Você já sabe o que é, está lá escrito lá.
pressostato de alta do compressor 2. Né? Normalmente, quando a gente tem um problema, quando o cliente tem um problema, ele liga para a gente e fala o quê? Não está gelando. Palavra-chave. Não está gelando. Não está gelando quer dizer o quê? Muitas coisas. Nada e tudo, não sei. Né? Então, normalmente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá, descobrir o que está acontecendo, aí sair de lá, porque você não vai conseguir levar todas as peças que você precisa para lá. Aí você vai lá no seu revendedor, na sua loja, pô, preciso disso aqui, tal, aí volta para lá, né? Pô, eu sou de São Paulo, vocês estão no Rio de Janeiro. Quanto custa você pegar um carro, ir até uma empresa, depois voltar lá no centro, porque a loja está lá no centro, comprar um pressostato, uma coisa que deve custar, sei lá, 60, 80 reais, e depois voltar lá e instalar, né? Então, a gente vai falar de monitoramento também. Então, o que é importante? Eu preciso saber rapidamente qual que é o problema, né? Eu estou num mercado. A grande maioria dos supermercados hoje tem uma caixinha de controle em cima do balcão, ali, né? Deu um problema, o que vai acontecer? Vai lá, o caboclo lá, pegar a escada, subir em cima do balcão, enquanto o cara está querendo comprar ali, pegar as coisas, entendeu? Ah, eu vou ver o que é, tal. Ah, pode ser a válvula, pode ser não sei o que, tal. Pô, pro cliente é muito ruim isso, pro dono do balcão é muito ruim, né? Então, pô, eu sei o que é. Ah, vou catar outra caixinha, vou pôr lá, ligou, acabou, pô, obrigado, desculpa, né? Para um supermercadista, isso é importante, tá? Então, para manutenção corretiva assertiva, indicação de falhas individuais, né? Então, eu posso colocar todas as falhas numa entrada digital só e dar lá falha? Posso. Claro que eu posso. Vou usar menos hardware. Mas qual que é a vantagem de eu colocar o térmico separado do pressostato de alta e baixa, do fluxostato? Que quando dá o problema, eu sei qual que é. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu posso escrever na telinha lá, ó, parou. O que está escrito na tela aí? Ah, está escrito falha no térmico do compressor 2. Ah, térmico. Beleza. Já sei o que aconteceu. Tem um térmico? Não tem? Vou passo lá, pego, tal. Não tem no mercado? Não tem. Então o que eu posso fazer? Ah, posso fazer isso. Ah, um pressostato? Beleza. Né? Então isso aí é importante. A indicação é muito importante, mesmo se você não tem uma pessoa técnica do outro lado. Numa câmara frigorífica, o problema não está gelando. Ah, tem uma luzinha laranja acesa aí na cara do controlador? Pô, qualquer pessoa consegue ver se tem uma luz laranja acesa. Ah, tem. Ah, beleza. Então, a hora que ela apagar, se não estiver gelando, você me liga. Beleza, tá me degelo. Né? Agora, se você falar para ela, tem um ícone de uma resistência. Cara, eu entendo de comida, bicho. Resistência eu não sei o que é. Né? Então, os ícones coloridos, de cores diferentes, fazem diferença nessa hora. Escrever na tela também faz diferença. Então, voltando aqui, manutenção corretiva, alarme externo. Às vezes a máquina parou, ou parte da máquina parou, e nem ficou sabendo. Só vai ficar sabendo quando precisar dela. Né? Então é legal você ter um pilotinho vermelho em algum canto, né? Que tenha passagem, ou que você passe, que você identifique que tem um problema ali, né? Pô, preciso olhar isso, né? Máquina no forro, se ninguém vai no forro, ninguém vai ficar sabendo, né? E depois para procurar a causa também. Então a gente tem lá histórico de falhas, é um data logger dentro do controlador. Então eu vou lá, pô, tá dando falha toda noite, domingo à noite. Preciso ir lá domingo à noite para ver o que acontece domingo à noite, que falha toda vez. Né? Ah, falha dias quentes.
Legal, você tem que estar medindo a temperatura do dia para saber que é em dias quentes, né? Mas isso tudo o controlador pode fazer. Se o seu controlador faz e o do concorrente não faz, teu cliente pode optar por você por causa disso, né? Manutenção preventiva, mesma coisa, né? Quando é que a gente troca óleo do carro? Quando chega na quilometragem, né? E se não tiver odômetro? Odômetro, o que a gente faz? Alguém vai abrir lá, ficar olhando, ó, viscosidade, tá meio escuro, sei lá, tal. Ninguém faz isso, né? Então, a mesma coisa um compressor de refrigeração. Compressor semi-hermético, compressor que vai óleo, se não tiver orímetro no controlador, tá navegando às cegas, né? Correia também, correia de ventilador, esse tipo de coisa, não vem com orímetro, né? Então, quando é que a gente vai trocar? Quando começar a subiar, a gente troca. Beleza, boa sorte, né? Uma hora vai quebrar antes, né? Então, você consegue fazer uma preventiva, mas precisa estar em algum lugar isso. Esse contador aí precisa estar em algum lugar. Vai estar na automação, né? Depois, agenda para manutenção periódica, né? Ou de confirmação. Tem que fazer uma inspeção no condensador a cada 6 meses, né? Você pode até colocar numa prancheta lá, no PMOC, lá, manutenção preventiva. Agora, se no controlador aparecer lá, na tela dele lá, ó, verificar o condensador, aperta o botão aqui para confirmar, né? Isso faz diferença. Por quê? Porque o condensador vai ficando sujo, vai ficando sujo, vai ficando sujo, vai aumentar a temperatura até dar um problema em outro lugar, né? Então, isso tudo é importante, né? E segurança também, né? Se eu tenho baixo superaquecimento na linha da câmara fria, eu posso ter retorno de líquido, eu posso ter um evaporador bloqueado, né? E o que pode acontecer se eu tiver isso? Pode quebrar um compressor, né? Tá lá bloqueadão, lá uma pedra de gelo lá dentro da câmara. Beleza, tá retornando líquido para o compressor tá achando que tá quente, então ele vai meter bala, né? Então, se eu conseguir medir isso, eu falo, pô, peraí, alarme, força de gelo, uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Esse é o exemplo da câmara fria. Debaixo do controlador ali tem uma pequena interface, né? Essa pequena interface é um conversor Wi-Fi, né? Que você conecta no controlador, liga no Wi-Fi na rede do cliente e consegue monitorar esse controlador aqui, parametrizável, pela internet, sem precisar de computador e sem precisar de mais nada, né? Essa solução se chama sistema Época, né? É um sistema da Every Control muito interessante, porque não precisa de computador, não tem mensalidade, comprou ele ali, instalou, conectou no Wi-Fi do cliente, pronto, não é? Não tem sistema operacional, então não tem perigo de invasão. Ele usa uma porta de IoT, é uma porta criptografada para esse tipo de aplicação mesmo, né? Então é uma porta segura e você tem isso no seu celular depois, né? Consigo ver lá todos os parâmetros daquele controlador e inclusive mudá-los pela internet, né? Consigo fazer gráfico. Dentro desse carinha aqui tem uma memória que ele vai armazenando dados, né? Então eu consigo saber os eventos, tudo isso sem precisar de um computador, né? Então isso é bastante interessante. Quem tem contrato de manutenção, né, coloca um carinha desse aqui, acabou o contrato, vai lá, tira e põe onde tem contrato, entendeu? Então isso não é custo para o cliente,
Se ele quiser ficar com isso, ele paga e fica, não tem problema nenhum também. Mas para quem tem contrato de manutenção, você pode vender sem colocar o custo do monitoramento. Por quê? Porque quando acabar o contrato, você pode tirar e colocar em outro. Então é bastante interessante. Chama época. Agora vamos pensar num chiller. As mesmas características. Então vamos lá, para fazer o controle, fazer frio somente. Então eu consigo lá acionar os compressores por temperatura. Não tem segredo. Posso fazer até com um termostato mecânico, se eu quiser, e alguns timers. Baratinho. Fazer rodízio dos compressores. Aí já precisa de uma certa inteligênciazinha, mas um controlador digital parametrizável vai ter também. O que eu posso fazer num chiller? Racionalizar recursos, economizar energia. Então vamos lá. Ligar e desligar ele de forma automática. Fazer set point para limitação de carga à noite ou em horários de pico, ou fazer termoacumulação. Condensação de ar flutuante, um ΔT constante, usar inversor de frequência ou compressor digital, que é compressor que varia a velocidade, ventilador é a mesma coisa, fazer medição de eficiência, e tudo isso a gente consegue fazer com automação. A gente tem muitos casos de retrofit aqui no Rio de Janeiro, que a pessoa que foi lá prestar manutenção, que fez o retrofit, ela fez um contrato que ela recebia só um percentual da economia de energia que ia gerar. Foi lá e instalou de graça para o cliente. Você vai me dar metade da economia de energia. Para chiller antigo, de compressor semihermético, eu tenho muitos exemplos que o cara não quis cumprir o contrato mais, porque a economia de energia era tão grande, que a máquina estava desregulada, era antiga, que o cara ganhava 7 mil reais por mês de economia de energia. Por quê? Porque ele economizou 14. Então, faz bastante diferença usar essas tecnologias na automação. Depois, manutenção corretiva também. O chiller é muito mais complexo do que uma câmara frigorífica. Então, você chegar lá e saber o que você tem que fazer é uma coisa importante. Você vai ganhar muita em velocidade. Se você tiver um monitoramento, normalmente o chiller tem pelo menos 2 circuitos. Se tiver no verãozão, sempre muito calor, se for um processo de conforto, talvez seja necessário os 2 circuitos, dependendo do dimensionamento. Agora, se tiver no inverno, às vezes tem um circuito com problema e ninguém nem sabe. Se você tiver monitoramento, você vai poder ir lá, resolver o problema e seu cliente nem vai ficar sabendo. Qual que é o valor disso? O seu cliente, para ele não aconteceu nada. Você vai tomar um café um dia, olhou a máquina dele, trocou um térmico, alguma coisa que você viu que já estava com problema, e para ele não aconteceu nada. Então isso é bastante importante. Então, na automação a gente vai ter também anticiclo dos compressores. Os fabricantes de compressores, todos eles te dão um número máximo de partidas por hora que você tem que respeitar. Se você não respeitar isso, ele não te dá garantia. E aí, como é que você faz para respeitar isso? É a automação que vai garantir que o compressor não vai partir mais do que tantas vezes numa hora. E aí você vai justificar lá, esse compressor aqui tem aqui o controlador e só faz no máximo 6 partidas por hora, 10 partidas por hora, seja lá quanto for a especificação. Então isso aí faz diferença. Tem lá anticongelamento do evaporador.
eu tenho uma sondinha de temperatura que vai lá no evaporador, né? Se a temperatura começar a cair demais, se for congelar ali, eu preciso parar um compressor, ou preciso parar a máquina, preciso dar um alarme, né? A automação que vai fazer isso, são coisas de segurança, né? E assim, mais do que isso, tem, para alguns clientes, tem a comodidade também. Eu tenho aqui um evento, né? Todo mundo vai chegar aqui, vão chegar, sei lá, 100 pessoas às 4 da tarde. Legal. Aqui é o Rio de Janeiro, tá um calor lá fora. Fora quando eu venho pra cá, tá um baita calor lá fora. Então vai entrar 100 pessoas aqui, você vai ligar o ar-condicionado? Entendeu? Vai demorar até todo mundo ficar confortável. O que eu posso fazer? Pô, ligo meia hora antes, 15 minutos antes, né? Um pouco antes. Aí todo mundo vai entrar, vai estar confortável. Por uma empresa de eventos, pode ser uma coisa legal. O cara pode pagar mais por uma máquina que faça isso, né? A gente costuma fazer o monitoramento e ter 4 níveis de alarme, principalmente para quem tem contrato de manutenção, né? Então, o primeiro nível beleza, não preciso passar lá se eu não quiser. Se for passar, vou tomar café, né? O segundo nível o sistema está funcionando, mas ele não está funcionando na melhor eficiência possível. Eu tenho uma câmara frigorífica que está chegando na temperatura, mas a válvula solenoide dela nunca fecha. Então tem alguma coisa errada ali. Ou tem caixa na frente do evaporador, ou a sonda está no lugar errado. Está funcionando. Não gerou chamada, não gerou nada, né? Mas eu sei que tem um problema ali, tem alguma coisa que eu preciso resolver. Se eu vou fazer minha rota, né, eu não necessariamente preciso ir para lá. Mas se eu estiver indo para lá, eu passo aqui para dar uma olhada. Ou ligo lá e vejo, tem alguma coisa ali para a gente olhar. Depois, o sistema requer uma atenção, né, ou uma manutenção preventiva. Quem faz a rota, beleza, preciso passar lá. Então eu vou colocar ele na minha rota aí de amanhã. Preciso olhar lá, preciso ver, vou ligar para o cliente, olha, você precisa de uma preventiva aqui, trocar a óleo do compressor, limpar o condensador, qualquer coisa, né? Isso no monitoramento. E depois, parou, manutenção corretiva. Preciso ir para lá e resolver o que seja que está acontecendo. Se eu tiver um sistema de monitoramento que me dê essas informações de cada uma das instalações que eu tenho, dos contratos que eu tenho, eu consigo racionalizar os meus recursos, fazendo as minhas rotas de uma forma mais acertada possível, né? Então, o monitoramento pode trazer diversas economias, alterar o funcionamento da instalação do equipamento de forma remota, evitar deslocamentos desnecessários, intervenção rápida e precisa, minimizar tempo de parada não programada, fazer manutenção preventiva, atuar para aumentar a eficácia e proporcionar economia de energia para o seu cliente, atuar sem o chamado do cliente, né? Tudo isso pode fazer a diferença entre vender e não vender, né? Essa é o que eu queria mostrar para vocês aí. Meu tempo acabou, mas eu agradeço aí a paciência de todo mundo. Muito obrigado, e se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. E agora tem um lanchinho lá.